Saudações, alunos. Sou o professor Valmir Mendes, professor de História. Vamos começar hoje com a nossa história, vamos por dizer assim, nossas aulas de Brasil Colônia. Na sua apostila está como Brasil Colônia 1. Vamos começar a falar, né, do pioneirismo de Portugal. Então vamos viajar um pouquinho pela história do Brasil e um pouquinho pela história, na realidade, de Portugal. Então vamos começar com a tal do Brasil Colônia. Mas vamos ir para a Europa, vamos ver primeiro Portugal, para depois nós começarmos a falar um pouquinho sobre o Brasil. Logo de cara eu coloquei um slide para vocês, que é uma caravela. A caravela foi uma invenção que acabou proporcionando de uma maneira muito, vamos dizer assim, na realidade facilitou, né, aquilo que a gente vai chamar de expansão marítima ou grandes navegações. Nesse caso, a caravela, eu coloquei para vocês, né, uma imagem de uma caravela, que ela está até aberta embaixo, é interessante. Essa caravela, qual era a vantagem da caravela em relação a outras embarcações? As caravelas, elas tinham velas que eram latinas. Então elas, por exemplo, não tinham uma única vela, né, que você tinha que direcionar a embarcação para poder receber os ventos. Nesse caso, direcionava as velas e aí você conseguia fazer a navegação, né? Os capitães ali, os navegadores, os marinheiros conseguiam fazer a tal da navegação. Outra coisa que era interessante também, que era uma embarcação muito ágil. Ela era uma embarcação de baixo calado e por ela ser de baixo calado, ou seja, o fundo não era tão, vamos dizer, longo, acabava não encalhando em locais onde o mar era mais raso. Então, a embarcação, as caravelas, elas foram fundamentais para a expansão marítima. Velas latinas, baixo calado, fácil, vamos dizer, entre aspas, né, assim, digeribilidade. Isso acabou sendo, né, um equipamento naquele período, a gente está falando ali de final do século XIV, início do século XV, foi uma embarcação ótima para a navegação. Foi uma embarcação que acabou sendo fundamental para a chamada expansão marítima. Quando nós falamos das caravelas, elas estão num contexto que é o chamado Renascimento, né? Não deixa de ser uma das invenções do Renascimento. Nesse período que nós estamos falando, né, de final do século XIV, início do século XV, ocorreram algumas invenções que foram fundamentais para proporcionar uma navegação mais distante, né, que acabou culminando com o descobrimento do novo e o novíssimo mundo. O astrolábio, o quadrante, a própria caravela, posteriormente até mesmo a bússola, acabou sendo fundamental para a navegação no mar nunca dantes navegado, né? Assim, ou os mares nunca dantes navegados. Nesse caso, a caravela, como eu coloquei para vocês, que ele é bem legalzinho, dá para você visualizar de uma maneira bem legal, dá para você perceber também que as velas têm uma cruz que representava, no primeiro momento, né, representou a Igreja Católica, posteriormente acaba representando a Companhia de Jesus. A Igreja Católica, inclusive, chegou a fazer, depois de um momento, a Igreja Católica fez uma espécie de um contrato com Portugal. As terras que foram descobertas e estarão para serem descobertas pertencerão a Portugal. Por que a Igreja Católica fez essa espécie de contrato com Portugal? Porque a Igreja Católica ia ter também, vamos dizer assim, acabaria lucrando com essas navegações, essa expansão marítima portuguesa. A hora que, por exemplo, os portugueses começaram, vamos dizer ali, a estabelecer feitorias, que a gente vai falar direitinho a respeito disso, estabelecer feitorias, pontos comerciais no litoral africano, a Igreja Católica, além de receber parte, vamos por dizer assim, daquilo que Portugal comercializava com os africanos, a Igreja Católica também ela acabava ganhando mais adeptos à religião católica, ganhava mais, vamos dizer ali, fiéis à religião católica. A Companhia de Jesus, os jesuítas, vai ser criado justamente num contexto de reforma, na realidade de contra-reforma, né? Reforma protestante e contra-reforma. Os jesuítas, eles seriam soldados de Jesus, né, que levariam a fé católica para os confins do mundo. Então, num primeiro momento, essas
essas cruzes representavam o cristianismo, representava a Igreja Católica, depois, né, posteriormente, vai representar a Companhia de Jesus. Então as caravelas, elas foram fundamentais, vamos dizer, para essa expansão marítima, para as grandes navegações. É um invento que foi fundamental. Ah, mas foram os portugueses que inventaram? Não. Os portugueses, eles foram adaptando algumas embarcações que eram utilizadas na navegação, vamos dizer, ali no interior do mar Mediterrâneo. Os portugueses, eles se tornaram excelentes navegadores. Por quê? Se você olhar no mapinha, depois eu mostro para vocês, nós temos vários mapas que eu coloquei ali. Se você olhar o mapinha, Portugal está na ponta da Península Ibérica. É um país pequeno, né? É um país muito pequenininho, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a formação desse país, e está na pontinha da Península Ibérica, aberta, né? Vamos dizer assim, que Portugal está aberto para o Oceano Atlântico. Seria natural que Portugal se tornasse, né, vamos dizer assim, os cidadãos de Portugal, né, a população portuguesa acabasse se atirando ao mar, entre aspas, assim, começasse a fazer a navegação, começasse a buscar, por exemplo, o pescado, seria uma forma de subsistência, uma forma de sobrevivência. Então, Portugal aberto para o Oceano Atlântico, vamos dizer que ele não é uma situação que acabou fazendo com que eles realmente se atirassem ao mar. Mais ou menos parecido quando nós falamos, por exemplo, da história antiga, clássica, quando nós falamos da Grécia, a Grécia é cheia de portos naturais, não é o caso de Portugal, mas a Grécia é cheia de portos naturais. A Grécia foi, vamos dizer assim, algo que foi automático, né? Os gregos começaram a navegar por causa dessas questões de portos naturais. E Portugal também, aberta ali na frente do Oceano Atlântico, entre aspas, né, assim, aberto para o Oceano Atlântico, a navegação foi algo natural. Os portugueses, por exemplo, é muito comum nós falarmos do bacalhau português, né, vamos dizer assim, um prato típico português, né, que faz muito sucesso no Brasil e, obviamente, em Portugal. O bacalhau português. O bacalhau não é português. Os portugueses, em determinados períodos, eles iam buscar o bacalhau no Mar do Norte, próximo ali à Noruega, à Dinamarca. Então eles navegavam, né, se você olhar o mapinha, eles navegavam, né, saíam de Portugal e navegavam mais em direção ao norte, chegando ao Mar do Norte. Lá eles iam buscar o tal do bacalhau. Aí, levando para Portugal, acabaram desenvolvendo pratos maravilhosos a partir desse peixe, né, assim. Então os portugueses, durante muito tempo, eles se atiraram ao mar buscando até uma sobrevivência, né, a pesca. Sabe? E é uma coisa que está, né, o paraíso aberto, né, para o Oceano Atlântico, não tinha outro jeito a não ser se jogar e buscar uma sobrevivência através do mar, retirar recursos do mar. Mas vamos falar agora de Portugal, como que um pouquinho, né, só sobre a formação de Portugal. Como que Portugal se tornou a pioneira nessa expansão marítima ou nessas grandes navegações? Tem livros que encontram expansão marítima, tem livros que você encontra grandes navegações. Mas como que Portugal vai se tornar a pioneira? Um dos aspectos eu já falei para vocês. Portugal está aberto para o Oceano Atlântico, então navegar acabou se tornando algo natural. Depois vem o desenvolvimento náutico, que nós vamos falar também um pouquinho. Então, o que levou os portugueses a se tornarem os pioneiros nessas grandes navegações? Tá lá, eu coloquei para vocês, a gente vai buzinar devagarzinho, vai falar devagarzinho e vamos seguindo. Olha lá. O pioneirismo português nas grandes navegações está ligado à independência de Portugal. Vocês viram que eu coloquei entre aspas. A independência, a conotação de independência de Portugal não tem a mesma conotação, por exemplo, da independência do Brasil. Aliás, nós vamos em breve falar sobre a independência do Brasil. A independência do Brasil vamos dizer assim, não é tão linda, né, para nós falarmos. Por quê? Mas agora voltando para Portugal, por que não tem a mesma conotação da independência, né, vamos dizer, do Brasil? Os portugueses, eles lutaram pela sua, vamos dizer assim, a sua emancipação, a sua autonomia. Isso é muito legal nós falarmos. Nossa história, ela é eurocêntrica. Então nós abordamos a nossa história a partir da história da Europa. Nós, por vezes, desprezamos a história da Ásia, desprezamos a história, por exemplo, de chineses, japoneses, indianos e até mesmo dos árabes. Hoje, quando nós falamos em árabes, é muito comum, né, as pessoas pensarem em homem-bomba, em mulher-bomba, né? Mas os árabes foram e são, obviamente ainda, mas foram muito importantes dentro da história. Os árabes,
eles, depois do fim ali do Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, por volta de 1453, os árabes já tinham dominado grande parte do norte africano, do norte do continente africano. Os árabes, na realidade, turcos otomanos, eles acabaram dominando, né, o Império Bizantino, tiveram um domínio sobre o Império Bizantino, e anterior mesmo a isso, a essa data, o século XV, eles já tinham penetrado na Península Ibérica, que isso é muito interessante. Eles chegaram no Estreito de Gibraltar, ali que hoje nós chamamos de Estreito de Gibraltar. Os árabes chegaram naquela localidade, no norte africano, e atravessaram o Estreito de Gibraltar e adentraram a Península Ibérica. O Estreito de Gibraltar, que recebe esse nome por causa do árabe Gibraltarique. Foi o primeiro árabe, vamos dizer assim, a atravessar esse estreito, e ele nomeou como o Estreito de Gibraltar. Atravessa para o lado, vamos dizer, europeu, adentra a Península Ibérica, e os árabes, eles acabam penetrando ali na Península Ibérica e eles acabam dominando vasta região da Península Ibérica. Hoje, por exemplo, você tem resquícios que são enormes, né, da presença dos árabes dentro da Península Ibérica. Além dos nomes de determinadas regiões, você tem a parte arquitetônica, construção de alguns palácios, alguns até mesmo, vamos dizer, algumas fortificações, né, alguns castelos, entre aspas, né, castelos medievais que eles construíram com muralhas. Você tem resquícios fortíssimos da presença dos árabes na Península Ibérica. Mais para frente nós vamos falar até de Carlos Magno, nós vamos falar ali de visigodos, né, quando acabou o Império Romano. Algumas coisas a gente vai chegar a falar, e os visigodos, eles ajudaram até a segurar, vamos dizer, a penetração dos árabes na Europa, porque os árabes, eles acabaram adentrando a Península Ibérica e eles queriam se expandir sobre toda a Europa, mas eles acabaram sendo, vamos dizer assim, contidos por visigodos, depois foram contidos por Carlos Martel. Mais para frente a gente fala um pouquinho disso, e até mesmo Carlos Magno. Então, mas a Península Ibérica, durante muito tempo mesmo, os árabes estiveram presentes ali, em Portugal e no que hoje nós chamamos também da Espanha, a Península Ibérica. Em alguns momentos, é óbvio que a população europeia que vivia ali, ela acabou se voltando contra os árabes, querendo expulsar os árabes dali. E isso acabou levando a diversas guerras. Você teve, por exemplo, o Reino de Castela, o Reino de Aragão se unindo para tentar expulsar os árabes presentes na Península Ibérica. Os árabes que eram chamados de mouros. E eles se uniram para tentar expulsar esses árabes mouros da Península Ibérica. Então você teve, em alguns momentos, guerras que foram fundamentais. É nesse contexto que vai surgir, vamos dizer assim, que vai dar origem ao que hoje nós chamamos de Portugal. Por exemplo, Dom Afonso, que era do Reino de Leão, ele chamou, para ajudar ele na expulsão dos mouros de determinada região, ele chamou 2 cavaleiros medievais, Dom Henrique e Dom Afonso. Esses 2 cavaleiros ajudaram ali, vamos dizer, na expulsão de uma determinada região de árabes. Depois que houve essa vitória, o Dom Afonso, do Reino de Leão, ele acabou chamando o Dom Henrique e chamou também Dom Raimundo, que eram 2 cavaleiros medievais, e para cada um, Dom Afonso deu uma filha, deu a mão de uma filha, e para cada um também ele deu um território. Por exemplo, para Dom Raimundo ele deu a Gália, que hoje é a França, e deu uma filha, a mão de uma filha. Dom Raimundo então iria desposar a filha de Dom Afonso. Para Dom Henrique, Dom Afonso também deu a mão de uma outra filha e deu o que nós chamávamos, o que chamavam naquele momento de condado portucalense. Mas por que ele deu filhas? Né? Para estabelecer laços, para estabelecer um laço feudal. Vamos dizer ali o suzerano e seus vassalos. Então, para esses 2 cavaleiros que ajudaram ali, vamos dizer, na conquista de determinada área e até mesmo expulsão de mouros, ele deu uma filha e uma região. E é nesse contexto que nós vamos falar a respeito de quê? Do condado portucalense e do nascimento de Portugal. Dom Afonso deu sua filha Dona Teresa para Dom Henrique e o condado portucalense. É daí que vai nascer o que nós vamos chamar, o que é hoje, né, o país Portugal. Até o próximo bloco, que a gente fala um pouquinho mais do nascimento de Portugal.